Em todo o período colonial e parte do Império, vigoravam as ordenações filipinas, que previam penas extremamente severas, inclusive de mutilação, e nem por isso a violência deixava de existir, pois a impunidade imperava. Com a prática do perdão ligada à família real portuguesa, o rei, ao lançar mão do terror e da clemência, se tornava senhor da justiça e mediador da graça. Na prática, apenas os pobres sentiam a mão, o peso da justiça, mas esse panorama estava mudando. Num momento de grandes avanços, com o fim do tráfico negreiro, a aprovação do Código Comercial, é nesse panorama que se dá o julgamento de Manuel da Mota. Manuel foi acusado da morte de uma família de colonos na vila de Macabu, daí o nome A Fera de Macabu. A principal testemunha foi uma escrava, que inclusive encontraram roupas ensanguentadas com ela. Deveria ter sido considerada suspeita, mas não foi. Enfim, pesou muito no julgamento dele o fato de testemunhas terem relatado que houve uma discussão entre o pai da moça que ele havia engravidado, que era sua amante, e Manuel, e ainda o fato dele ter fugido e trocado de advogado em momentos importantes do processo. Bom, acabou que Manuel foi condenado até para servir como exemplo de punição que o rei queria dar, só que há indícios que Manuel não era culpado. O fato é que no momento da sua execução, Manuel confessou para o padre, que ficou horrorizado, e todo mundo diz que ele confessou na realidade que foi a sua esposa que havia matado a amante, quando descobriu. E chegou ao conhecimento de Dom Pedro, que, chocado com o fato, passou a partir daí a cada vez menos, passou a anistiar todas as penas capitais que até então tinham sido proferidas e passou paulatinamente a ser eliminado tal tipo de pena. Código Comercial. O Código Comercial teve seu início acelerado devido a fatores externos que não competem ao Brasil, como, por exemplo, a Revolução Industrial, as leis de terras e a Lei Eusébio de Queiroz. O artigo 179, embora imposto na Constituição da época no Brasil, instituía que o Código Civil e outros viriam na frente do Código Comercial. Porém, as pressões internacionais e escravatas, além do que as vontades que o povo tinha na época, fizeram com que acelerassem o Código Civil, a Lei 560 de 1850. E deixando o Código Civil para 1916. As leis de terras que surgiram em 1950 foram fundamentais para esta mudança, onde transformou as propriedades imobiliárias em partes capitais, assim surgindo um novo interesse dos burgueses. Estes, como por exemplo o Barão de Mauá, foram grandes precursores para que essa ideia modificasse. A lei do Código Comercial, na sua parte geral, tratava da qualidade dos comerciantes, das praças de comércio, dos auxiliares, dos banqueiros, dos contratos mercantis e da sociedade. Na sua segunda parte do Código Comercial, dava um ressalve especial para a parte mercantil, muito importante na época, onde tratava das embarcações, dos proprietários, dos compartas de caixa do navio, dos capitães e mestres de navio, dos direitos e obrigações dos tripulantes, dos fretamentos e dos contratos de dinheiro e risco e câmbio marítimo, do seguro marítimo e dos naufrágios e salvados. Na terceira e última parte refere-se a das quebras, onde aborda a natureza, a declaração e efeitos de quebras, da reunião de credores e concordata, dos administradores, dos dividendos, da liquidação, da reabilitação do falido e da monetária. O capital de risco não era visto a bons olhos, portanto, havia separação do patrimônio entre a sociedade e o sócio, permitindo a sociedade anônima não só era exceção, como dependia da autorização governamental para ser implantada. Em 25 de novembro de 1850, o ministro da Justiça da época, Eusébio de Queiroz, sancionou um decreto que criava os tribunais de comércio, o Decreto 737,
que apesar de se dirigir ao andamento da lei comercial, funcionou como um verdadeiro processo civil no país, que deixou de vigorar apenas com a publicação do Código de Processo Civil em 1939. O regulamento, além de tratar a respeito dos tribunais do comércio, apresentava relações de atividades econômicas de mercancia, como compra e venda de imóveis para venda ou aluguel. Na elaboração do regulamento, havia forte divergência entre conservadores e liberais, que durava desde a proclamação da República. No entanto, a reforma acaba por agradar a ambos no Brasil. O texto do regulamento foi utilizado para a manutenção dos privilégios, supervalorizando inclusive a magistratura. Tu não vai botar isso? Ronaldo.